Eu acho que empreender é calcular rota, nunca fechar. Eu acho que nada é pra sempre, né? Eu acho que nunca é uma expressão muito forte, Sim. né? Mas não faz parte dos meus planos, sinceramente falando. Voltar a ministrar curso não faz parte dos meus planos do futuro. Mas só Deus sabe. Está no ar mais um Landmark Podcast. Cada episódio, um marco e coloca você um passo à frente. Até onde vai o cuidado com a aparência e onde começa a busca pela perfeição. Em um mercado que movimenta bilhões de reais todos os anos e cresce em ritmo acelerado, existem profissionais que escolhem um caminho diferente. O de valorizar a beleza sem apagar a identidade. A autoestima sem excessos e a transformação sem perder a essência. Nossa convidada de hoje atua há mais de uma década com estética facial. Além de ser especialista em estética facial, ela também construiu uma marca forte, conquistou autoridade e um mercado competitivo e se tornou referência para quem acredita que empreender é muito mais do que vender um serviço. É gerar impacto na vida das pessoas. Mas antes de apresentá-la, eu quero pedir para rodar a vinheta. Hoje vamos falar de empreendedorismo, construção de carreira, posicionamento de marca, liderança, autoestima e os bastidores da harmonização facial, os mitos e as verdades em um dos temas mais comentados da atualidade. E para falar desse assunto, a convidada de hoje é a doutora Tabata Gomes. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer estar aqui com vocês e é uma honra, né? Eu agradeço a oportunidade e esse espaço aqui que a gente considera seguro, né? Para poder falar um pouquinho mais do empreendedorismo feminino e também da harmonização facial. Muito bom. Bom, esse episódio ele conta com o apoio da Blue Balance Finanças, uma empresa que presta consultoria financeira para que você que tem o seu negócio possa ter clareza e domínio sobre os seus lucros, porque o que a gente não mede, a gente não controla. Tabata, eu queria que você começasse, você já é bastante conhecida, tem bastante seguidores, a gente já deu uma stalkeada lá nas tuas redes sociais, mas que você pudesse brevemente se apresentar para que o nosso público saiba quem é você e o que você faz. Certo, tá bom. Meu nome é Tabata Gomes, eu tenho 30 anos. Aos 19 anos eu caí de paraquedas na área da beleza. Eu nunca tive intenção de trabalhar prestando serviço na área da beleza. Eu sou farmacêutica de formação e biomédica também. Na época que eu tava cursando farmácia, assim, eu tava fazendo os estágios e a gente passa por aquela fase da acadêmica que não tem estágio, não tem emprego. Aí ou você vai para o mercado de trabalho trabalhar fora da sua área, ou você espera se formar para conseguir um emprego, só que daí você fica naquele meio termo de preciso de dinheiro. E foi assim que, sem querer, eu caí no mercado da beleza. Eu sempre tive um pouquinho de talento, assim, maquiagem, uma sobrancelha, fazia em mim mesmo, nas amigas. E aí começou a aparecer amiga, eu pago pra você me maquia pra tal evento, faz a minha sobrancelha pra eu ir. E aí a minha mãe me deu um empurrãozinho, filha, faz um curso, porque você tem talento. E aí você consegue ali atender suas amigas, né, de uma forma mais profissional, já que você tá ali num período que tá desempregada, né. E foi assim, com o apoio da minha mãe, foi sem querer, assim. E no meio dessa atuação que eu tive de maquiagem, a sobrancelha, eu me apaixonei por fazer sobrancelha na época, né. E na época eu fazia farmácia porque eu queria trabalhar na área cosmética. Eu nunca tive vontade de trabalhar na área estética. Até porque na época que eu me formei, que foi em 2018, ainda não tinha habilitação estética para farmacêuticos. Hoje já tem. E aí eu terminei a faculdade ali, empurrei com a barriga, na verdade, né? Porque eu já tava empreendendo, caí de paraquedas no mundo do empreendedorismo. Eu falo que eu acho que é um pouco assustador que a gente meio que é jogado ali. Ninguém ensina a gente a empreender, né? É verdade. A gente é jogado de paraquedas ali. Só que daí eu fui aos pouquinhos como uma formiguinha construindo o meu nome. Não tive, infelizmente, né, antigamente, hoje tá mais fácil até de dar um boom, viralizar. Essas coisas não existiam naquela época, não tinha nem Instagram, né? Era
o 2015, o ano que eu comecei, era Facebook, né? A gente fazia sorteios no Facebook pra ganhar mais curtidas na página e tentar divulgar mais ali o nosso trabalho. E aos pouquinhos eu fui crescendo nessa área, ficando conhecida. Eu comecei a atender na comunidade, na loja da minha mãe. Minha mãe tinha uma loja de roupa ali na Vila Zilda. Aí comecei a atender na comunidade. Aos pouquinhos fui ganhando a confiança dos meus clientes, trabalhando com micropigmentação. E aí, com os procedimentos mais invasivos, eu tive que sair dali. Aí a gente falou assim, falei pra minha mãe, né? Mãe, acho que eu vou alugar uma sala no centro. Porque eu já tinha clientes da cidade inteira que iam até a Vila Zilda pra fazer comigo. Eu falei, então eu vou pra um lugar centralizado. E ali eu fui consolidando, né? Aí alimentei essa paixão estética, né? Queria oferecer mais serviços para meus clientes, queria entrar nessa parte de transformar vidas, mas sem tirar a identidade dessas pacientes. E como esse desejo estava forte no meu coração, foi em 2020 eu entrei na faculdade de biomedicina. Aí cursei até 2024. Ali, durante esse período que eu me matriculei, apareceu a habilitação estética ali para farmacêuticos, mas eu estava muito, como que eu posso dizer, envolvida com o curso de biomedicina. É um curso que prepara muito para você atuar na estética. Em 2024 eu me formei, e aí a gente iniciou lá na clínica, porque daí eu já tinha a clínica, né, com esses vários anos ali, a gente já foi construindo ali uma base mais sólida de empresa. E aí a gente trouxe ali os serviços de harmonização facial, que é a parte que engloba toda a face ali. Aí hoje na clínica tem eu, que trabalho com harmonização facial. Hoje eu trabalho um pouquinho ainda com micropigmentação, porque eu ainda tenho as pacientes, inclusive a Aline, a mãe dela, que são pacientes que fazem questão de fazer sempre comigo, mas eu tenho outra profissional treinada lá também para prestar esse serviço. Tenho outras profissionais PJ comigo, realizando outros serviços. A minha irmã trabalha comigo, fazendo estética corporal e outros segmentos. Então, a gente tem uma clínica hoje completa, assim, na área da beleza. Então, é mais ou menos essa a minha história. Sou esposa, legal. sou mãe. Muito bom. Você começou, então, com a micropigmentação. Isso, comecei fazendo sobrancelha, né? Design, tirando sobrancelha. E aí a gente foi... E querendo ou não, né? Se a gente fala, você tá mexendo na sobrancelha, você tá retocando. Eu mesmo tenho falha, né, na sobrancelha, porque eu tive piercing. E aí não nasceu, enfim. Isso já era, de alguma forma, harmoniza já, né? Já é um início de uma harmonização, porque você vai modular a sobrancelha de acordo com o rosto. Eu acho que tem toda uma análise com relação a isso. Exato. Né? A harmonização facial hoje, as pessoas pensam que é só um injetável, né? Que é só um injetável. Mas a gente fala que a harmonização é tudo. É ter uma sobrancelha harmoniosa, é você cuidar da sua pele também, ali, o cuidado com a pele, fazer uma limpeza de pele, cuidar da sua barreira cutânea ali, da oleosidade, de tudo. Ter uma corzinha no lábio, tudo isso faz parte da harmonização facial, não só os injetáveis em si, sabe? É que em 2020 a harmonização facial ela teve um boom negativo, né? Todos os influencers na pandemia fizeram aquela harmonização que ficava todo mundo com o mesmo rosto. Aí hoje em dia, infelizmente, gerou aquele preconceito, né? As pessoas acham que todas vão ficar assim, na verdade não é assim. E quando você começa ali a empreender, e é muito legal, né? Porque é empreendedor raiz mesmo, né? Vou levantar um dinheiro, alguma coisa nesse tempo em que não aparece nada, e aí você vai com a cara e a coragem ali. É diferente daquele que às vezes segue um caminho ou é familiar, né? Veio dos pais, já seguiu, já nasceu naquele meio, então já meio que tá encaminhado. Quando você começa a empreender, quais foram os seus maiores desafios nessa dinâmica do empreendedorismo? Olha, eu falo que eu tive 2 começos, assim, 2 baques, vamos dizer assim. Eu abri a minha empresa em 2017, eu comecei a atuar em 2015, abri a empresa em 2017, mas foi, um MEI ali, sabe? E eu acho que isso não foi o caminho ali, o meu início, o primeiro passo de começar a empreender, porque eu não empreendi, eu só prestava serviço pra mim mesma, sabe? Em 2020, pra mim, foi onde eu realmente comecei a empreender, porque é onde eu fui... eu troquei de computadora, na época a computadora pegou na minha mãe e falou assim, querida, você não pode mais ser MEI, não. Vamos conversar. E ali eu recebi o baque, assim, tipo, o que é isso? Não sabia o que era nada. E foi ali pra mim, foi onde eu julgo que ali foi a minha caminhada de começar a empreender, apesar de já estar há 5 anos prestando serviço, pra mim ali já foi onde foi o início da minha caminhada.
E os principais desafios ali pra mim foi, acho que de todo mundo, né? Separar a pessoa física da PJ, ter disciplina pra você ter ali, fazer um capital de giro, fazer um caixa, olhar, eu já olhava ali pra minha empresa, eu tinha muito medo de tudo, muito sozinha, né? Não tinha ninguém ali pra pegar na minha mão e falar, olha, é assim que faz. Tinha muito medo, porque eu já tinha funcionária, já tinha... Ah, não, vamos ter que registrar essa funcionária, eu já registrava. Aí eu olhava pra funcionária, ela tinha família, filho pra sustentar. Eu falei, gente, essa pessoa depende de mim. Então eu preciso levar isso aqui a sério, sabe? Eu já queria ser mãe, eu falei, também tenho meu filho que depende de mim, então eu preciso levar um prolabore a sério. E aí foi ali que pra mim foi o maior choque. E eu acho que o mais desafiador de tudo isso foi lidar com esse choque de... Escuta aqui, você não é mais uma designer de sobrancelha qualquer, você é uma empresária, você tem que tocar uma empresa e a responsabilidade é sua. E isso é muito legal você falar isso, porque tem um livro, não sei se você já leu, chama O Mito do Empreendedor. Não, mas já ouvi falar. Ele trata justamente dessa mudança que o técnico precisa virar um empresário, né? Então existe, e por muitas vezes essa jornada, ela não acontece. Uhum. Ele resolve ser empresário, mas a atuação dele continua sendo como técnico. O Mito do Sim. Empreendedor trata sobre isso. Inclusive, eu tô finalizando um livro, que aí eu já li bastante coisa, fiz várias questões o Empretec, que é muito bom, inclusive, que traz um processo formativo, que veio da ONU e tal. Porque o que acontece, né? A ONU, um tempo depois, os países foram afetados pela Segunda Guerra Mundial, então os países eles precisavam se reconstruir. Né? Então precisava se levantar, né? Tinham sido devastados, muitos pela guerra. E aí a ONU falou, não adianta a gente mandar dinheiro para eles. Porque se a gente ficar mandando dinheiro para eles, eles vão consumir o dinheiro e depois a gente tem que ficar mandando o tempo inteiro. Então a gente até pode mandar algum recurso, mas a gente precisa ter um jeito de fazer com que eles se desenvolvam por eles mesmos. E aí foi quando a ONU junta especialistas de várias partes do mundo e cria um programa, que é uma imersão de empreendedor, onde do começo ao fim a pessoa abre uma empresa, se desenvolve, e ali eles desenvolvem características de comportamento empreendedor, para que justamente eles pudessem caminhar. E muita gente ignora isso. Muita gente ignora isso e acha assim, não, é só ganhar dinheiro, eu vou prestar o meu serviço, vou fazer aqui, o que entrar na minha conta é meu, eu vou gastar com o que eu quiser, ninguém tem nada com isso, só se vive hoje, enfim. E aí você pegou isso, teve alguém que deu um start, né? Foi uma contadora. Isso é muito legal, esse papel do contador consultivo, que orienta o cliente, é muito interessante, é uma nova figura que tem no mercado e é muito interessante. E uma pergunta clássica que a gente sempre faz para alguns empreendedores é assim, em algum momento da tua jornada, você pensou em desistir e falar, não, eu vou pro CLT, não é para mim isso aqui? Você acredita que não? Eu acho que, eu lembrando disso, né, respondendo essa pergunta, eu meio que cai a ficha de que, tipo assim, eu nasci pra isso, sabe? Eu acho que se não fosse nessa área, talvez em outra, mas eu nasci pra empreender, sabe? Hoje, graças a Deus, eu delego muita coisa. Eu delego a gestão financeira, delego a gestão da empresa, tenho um time que me ajuda, graças a Deus, porque a gente que tá no operacional, a gente tem que focar nisso. Então, hoje, graças a Deus, eu consigo delegar pra focar no que importa. Meu marido, inclusive, é uma das pessoas que cuida da gestão pra mim. Então, assim, tudo que é decisão importante, ele tá ali. E até foi um choque pra ele quando ele entrou nesse mundo. Que ele, ficou, você fazia tudo isso sozinha? Atendia o dia todo e dava conta da casa, do filho, do marido. E fazia tudo isso sozinha? Aí, é difícil equilibrar todos os pratinhos. A gente não faz isso com excelência. Mas em nenhum momento eu pensei em desistir. Nunca pensei em desistir. Nunca. Até porque eu não tenho pra onde voltar. Pra onde eu vou voltar? Entendeu? Eu não tenho nem carteira de trabalho. Eu comecei a empreender com 18 anos. Caramba, que legal. Eu nunca tirei uma carteira de trabalho. Eu já abri um MEI. Muito bom. Então, assim, realmente eu nunca pensei em desistir. Nunca pensei. Tem as fases que a gente desanima muito, que a gente tem que recalcular a rota, que a gente pensa em mudar, em mudar o caminho, em fazer um desvio, um contorno, mas desistir eu acho que é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça de verdade. Muitos desafios, né? Inclusive, dentro do programa, né, que a ONU desenvolve, tem uma característica de comportamento empreendedor que ela chama de correr risco calculado. Né? Empreender é correr risco. Né? A gente está correndo risco o tempo inteiro. E muitas vezes
as pessoas não têm essa dimensão do quanto de risco que a gente corre quando a gente delega para alguém fazer algum procedimento, fazer alguma coisa, porque se ele erra, é a empresa que erra, é o nome da empresa, ninguém vai falar, não, foi a funcionária, não, foi a Tabata. Então, assim, então, é um desafio, a dor do crescimento, né, porque você já você precisa ganhar horas. Eu falo que o empresário, quando ele vai começar a contratar, ele vai ganhando horas, porque você tem 24. A partir do momento em que você contrata alguém, você ganha ali pelo menos 8 horas a mais por dia, que é aquela pessoa que está desenvolvendo algo que você já não está precisando fazer. Por exemplo, eu estou aqui, mas a minha empresa está funcionando lá, e as pessoas estão lá. Então, porque eu tenho horas a mais para conseguir estar. Sim. E existiu algum momento que você precisou tomar uma decisão difícil, algo dentro do teu negócio, visando um crescimento? Sim, teve muitos. Muitos, assim, mas eu acho que um momento marcante, assim, foi em questão de... Eu acho que 2 decisões extremamente difíceis, assim, que eu já tomei foram em relação a funcionário, porque, infelizmente, a gente só aprende quando a gente vive, né? Quando é ali, muito no comecinho, a gente eu era muito menina. Eu olho pra Tabata de 5, 6 anos atrás e falo, menina, gente, que menina. E que bom que ela não desistiu. Mas essa questão também, a gente, infelizmente, passando pelas situações difíceis, quebrando a cara, né? Que a gente aprende. Mas decisão difícil sempre né? De você, precisa demitir alguém, precisa desligar alguém. Eu não falo lá que é desligar, né? Lá eu falo que eu vou promover pro mercado de trabalho. É muito difícil. E parar também com algo é muito difícil pra mim hoje. Hoje a gente delega muita coisa, graças a Deus, que é o que permite que eu ganhe horas, né? Lá a clínica tá rodando, deixei 2 funcionárias lá atendendo hoje, outra tava em casa, outra de home, uma lá. Mas assim, a mesma coisa, pra eu ganhar horas pra estar aqui hoje. A empresa rodar sem mim, né, também. Mas eu acho que a parte de que você abre mão de fazer alguma coisa também é muito dolorida. Porque eu sempre trabalhei com muito amor. Eu sempre amei tudo o que eu fazia. E a primeira coisa que eu tive que abrir mão, assim, a primeira coisa grandiosa foi de ministrar cursos. Eu ministrava cursos de micropigmentação e eu me tornei referência na cidade nisso, né? E eu tive que parar, porque teve uma hora que, assim... Eu, por muito tempo, eu só oferecia serviço de micropigmentação. Eu não aceitava fazer nenhum outro serviço. Eu só fazia micropigmentação e dava cursos, porque eu sabia que eu estava estudando para entrar no mercado de injetáveis. E que eu ia ter muitos procedimentos para fazer depois. Então, eu não podia lotar minha agenda com diversos procedimentos. Mas mesmo preparando, com poucos meses, eu tive que... abrir mão de ministrar os cursos para poder abrir espaço na agenda, abrir espaço para o novo. Foi uma decisão inteligente, mas foi muito dolorida, porque racionalmente fez muito sentido, mas para mim, assim, foi uma das fases mais difíceis da minha carreira, porque as pessoas olhavam e falavam assim, mas tem muito retorno financeiro, por que você não tá... que você vai parar? Ou então, meu Deus do céu, eu tô juntando dinheiro há não sei quantos meses pra fazer curso com você e você vai parar. Então, isso pesou muito na minha decisão, mas eu fui firme, não me arrependo, porque foi algo que abriu portas pro crescimento, mas foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei, assim, porque... E você pensa em voltar algum dia? Tem alguma... Olha... Eu acho que a gente pensa em tudo. Eu acho que é isso, né? Eu acho que empreender é calcular rota. Nunca fechar. Eu acho que nada é pra sempre, né? Eu acho que nunca é uma expressão muito forte, Sim. Né? Mas não faz parte dos meus planos, sinceramente falando. Voltar a ministrar curso não faz parte dos meus planos do futuro. Mas só Deus sabe. Só Deus sabe. É uma porta também que eu não fechei completamente. Até porque, pelo amor que eu tenho, assim, sabe? Por ensinar, é uma coisa que tá no meu coração, assim. É um talento que eu descobri e que eu era muito feliz fazendo. Com toda certeza. E você falou bastante, né, da questão da gestão de pessoas. A gente, inclusive, tem um episódio que a gente fala só sobre cultura, né? Cultura organizacional. Que ela acontece quando o dono não está. Então, por exemplo, tanto na minha como na sua empresa, o que está acontecendo lá agora é fruto da cultura que a gente criou. E a gente sempre fala, né, que a cultura ela vem de quem você contrata, de quem você promove e de quem você demite. Então, infelizmente, alguns desligamentos eles precisam acontecer porque aquela pessoa tem uma outra visão, uma outra cultura que ela não quis abrir mão para integrar o corpo, né, o organismo vivo que é a empresa e de fato eu acho que realmente é uma das decisões mais difíceis que o empresário pode ter, é um desligamento, né? Porque, igual você falou, eu, né, por muito tempo levei isso muito em consideração, a gente até
fala, né, que tem 4 T's quando você tem empregado na sua empresa. Você tem que passar por eles para tomar decisão. Treina, treina, treina e troca. Né? Ou seja... Eu tô quase pegando um caderninho. Silêncio, estou na aula. Porque eu me identifiquei muito com isso, porque assim, eu insisto com a pessoa. Uhum. Eu sento com ela, qual a sua dificuldade, ofereço treinamento, contrato psicólogo, faço tudo. Mas chega uma hora que é uma questão cultural. Ela não se identifica com o propósito, né? Eu mesmo você não tenha usado nominalmente essa palavra, mas eu vejo que assim, é um propósito que você teve desde o início que te sustentou e provavelmente ele que nunca te fez nem pensar em desistir, porque quem tem um propósito muito forte aguenta qualquer dificuldade. E eu acho que essa é a principal característica do empreendedor brasileiro. Cara, se você não tiver disposto, meu amor, nem tenta. Porque você tem que estar disposto. Sim, exato. Tem que ter um propósito muito forte, né? Porque não é fácil. A gente às vezes acha, olha hoje pra você lá, né, com toda a estrutura, com toda a bagagem, mas não sabe, né, a jornada que precisou ser trilhada, as renúncias que precisaram ser feitas pra conseguir estar ali. Eu não entendi muito, né? No começo, a gente nunca entende, né? Eu sou muito cristã, então eu falo, cara, eu não entendo. Por que Deus tá fazendo eu passar por isso? Senhor, por que eu tô passando, né? Por isso, e na época que eu sofri muito, né, era tipo, eu não tinha muita funcionária, eu só tinha uma. E aí eu falava, cara, eu tenho que fazer isso, só que eu vou fazer, o que eu vou fazer da minha vida, né? E mal sabia isso faz um ano e meio. E hoje eu tô com um time de mais 3, né, tipo, de 3 a mais, porque eu tinha uma funcionária e minha irmã. E hoje eu tenho um time incrível de meninas que sonham em crescer, que querem crescer junto com a empresa, de funcionárias que têm essa sede de crescimento junto conosco, que são dedicadas, que são responsáveis, e eu falo que o meu time é um presente de Deus. Tipo, Deus me presenteou com um time que tem a cultura da minha empresa, que todo mundo fala a mesma língua, e a gente tem uma cultura tão forte que as pacientes perguntam, vocês são tudo irmãs? Ninguém nem é parente. Porque é uma cultura muito forte ali dentro, sabe? De alimentar, a gente tem, coincidentemente, os mesmos gostos, uma personalidade parecida. Então, torna leve, assim, sabe? Você ir viajar a trabalho 3, 4 dias e você voltar, o teu time tá com saudade de você. Pô, geralmente eles estão soltando fogos que o chefe tá fora. Entendeu? Exatamente. E assim, eu olho pra isso, eu falo, glória a Deus pelo que eu construí. E hoje eu vejo que essa construção veio de renúncias, né? Então, foram momentos difíceis, mas que fizeram a gente crescer, né? E isso, tem um autor que diz que você não constrói uma empresa, você constrói um time. E o time é que constrói a empresa. Principalmente, a gente falava, a gente trouxe uma psicóloga, né, que entrou em vigor uma atualização da NR1, que falava sobre os riscos psicossociais, que é mais um fator que tem. E a gente falava muito isso, que a porta de entrada, muitas vezes, do cliente na sua empresa é o seu colaborador. O primeiro contato, muitas vezes, que o cliente faz é com o colaborador. Sim. Então, se ele não está ali fazendo o que você faria, existe um erro no processo. Exatamente. Esse hoje é um feedback positivo que a gente recebe das pacientes, né? Que eu sou muito chata com o customer service, sabe? Com a experiência do cliente. Do primeiro ao último contato. Do primeiro contato ao pós-atendimento. A gente tem tudo muito, como que eu posso dizer? Tudo muito regrado, tudo muito programado pra nada sair do controle, assim, sabe? Isso diminui muito a porcentagem de erros. Claro, todo mundo pode errar, mas eu sinto que as clientes, elas sentem esse acolhimento de todo mundo da equipe, sabe? Isso é muito importante. Eu acho que esse impacto, né, no atendimento ao cliente é muito importante. E eu sou muito chata com experiência, porque eu acho que hoje tudo é experiência, sabe? É muito importante isso. Exato. E compromete. Se você não tá falando a mesma linguagem, por exemplo, a paciente, ela só tem acesso a mim quando ela chega pra consulta, que é onde eu vou sentar na frente dela e vou falar com ela. Até ela pagar uma consulta e estar de frente pra mim, ela tem que passar ali pelo meu Instagram, ela tem que passar pelo atendimento do WhatsApp e ela tem que se sentir da mesma forma, como se ela estivesse falando comigo o tempo inteiro. Eu lembro de uma estagiária que a gente teve lá, hoje ela é efetivada, né? E a gente tava numa conversa, a gente sempre junta o time, a gente conversa sobre alguns assuntos e tal. Eu gosto muito de ensinar, ainda eu pretendo dar curso, fazer essas coisas. E aí, numa das conversas, a estagiária
falando sobre alguma situação, ela soltou assim, não, porque eu não gosto de deixar os meus clientes esperando. E aí, quando eu escutei aquilo, ela falou assim, dentro de um contexto, numa naturalidade, mas quando eu escutei aquilo, eu falei, essa menina precisa ser efetivada. Ela entendeu, e ela entendeu o nosso propósito aqui. E eu acho que um grande desafio de um líder é fazer com que o colaborador, ele veja que aqueles clientes são clientes dele, porque quem paga o salário do empregado é o cliente, né? A gente só repassa uma parte do que a gente recebeu do cliente, mas quem paga de verdade é o cliente. Exatamente. Uma das pessoas que tá no meu time hoje é a Giovana, ela vai ver esse podcast, e o que eu falo aqui é o que eu falo pra elas. Eu acho muito importante também mostrar pra eles o quanto eles são importantes pra gente, né? E a Gi, ela entrou lá, primeiramente, como observando. Ela falou, deixa eu fazer te acompanhar, uma vivência clínica. Ela entrou lá pra fazer uma vivência clínica. No primeiro mês, a gente pegou ela como estagiária e hoje ela tá lá como PJ, ela tá como doutora hoje. E aí... E a Gi, eu lembro exatamente disso, tipo, 2 meses que ela tava lá, eu cheguei em casa falando assim pro meu marido, Márcio, a gente precisa arrumar uma coisa, um serviço pra Giovana prestar. Aí ele virou pra mim e falou assim, por que você quer tanto ela fazer essas coisas? Eu falei, porque eu não posso perder ela. Eu tenho que valorizar ela de alguma forma, porque ela não pode sair de lá. Porque assim, é isso que eu tenho, tipo, você vê que a pessoa, ela tá tão envolvida que você não precisa pedir, você não precisa fazer nada. Ela simplesmente torna tudo mais fácil. E quando ela tá engajada, começa a ver ali o teu paciente como se fosse dela, toma o mesmo cuidado que você toma, você quer fazer de tudo pra valorizar esse profissional, pra que você não perca ele, sabe? Porque eu acho que é muito importante isso também. Eu vejo eu tenho muitas pacientes que são empresárias e elas falam assim, ai, tá tão difícil arrumar pessoas, tal e tal. Aí quando você vai ver lá na empresa, as condições são precárias. Aí eu falo, por isso que tá difícil também. Sim. Eu sei que as pessoas hoje em dia tão difíceis, o ser humano tá difícil de lidar, mas se você também não tem esse cuidado ali com o teu colaborador, como é que você quer que ele entre na sua cultura? Eu acho que é isso. E o exemplo arrasta, né? Exatamente. O exemplo arrasta. Não adianta você querer um colaborador, perfeito, impecável, sendo que você não é um chefe que dá exemplo. Você não é o exemplo dele, não é assim. Você tem que ser a primeira a fazer. Não tem jeito. E a gente também já falou bastante sobre liderança, né? Que é um assunto que eu gosto bastante. Mas o bom líder é aquele que inspira, né? Eu sempre uso a figura de Nosso Senhor Jesus Cristo como o maior exemplo de liderança, tanto que ele se coloca como o pastor de um rebanho, que diferente do que toca o gado, né, que vai atrás com o chicote, o pastor ele vai com o cajado na frente ali e as ovelhas vão atrás, ou seja, seguindo, querendo estar, né, próximo ali, e eu acho que a liderança mais eficaz é justamente isso, quando você consegue inspirar uma equipe e haverão pessoas que você não vai conseguir inspirar, e tá tudo bem, né? Porque aí tem até aquela frase que a gente escuta, né? Nem Jesus agradou a todos, e não foi a intenção dele. Não foi a intenção. Então, assim, haverão conexões, eu falo até, falando de cliente, tinha um cliente lá que ele era, todo mundo tinha, ele grosseirão, sabe? Aquele jeito ríspido, grosso, mas é um jeitão dele, não é que ele é mal criado, é que ele vem da história, da vivência dele. E o pessoal, quando ele chegava, ou quando mandava, o povo ficava com receio de atender, né? Ah, não, chegou o fulano. E essa, inclusive, né, que na época era estagiária, quando conseguiu, eu brinco que eu falo, olha, ela conseguiu acessar a frequência dele. Porque hoje ele é super simpático, super brincalhão e quer ser atendido. Não, cadê a fulana? Cadê ela? Eu quero falar. Então, assim, é saber, muitas vezes, acessar a frequência do cliente e entender ele, que é o jeito dele. A gente não vai querer que o cliente nos apresente da forma como a gente quer. Não, sim, mas é acessar. Lógico, eu jamais, não permito que faltem com educação, nada de distratem. Às vezes a pessoa tem um jeitão ali de ser, né? Eu brinco lá que o colaborador tem que conseguir acessar a frequência dele, a coisa flui. E é muito legal quando a gente vê isso tudo acontecendo. Agora, mudando um pouco da pauta com relação a isso, entrando agora nesse tema que é mais aquilo que você faz, que é a harmonização facial, e muita gente tem muita dúvida, com relação a isso. A gente vê que é um dos assuntos mais comentados aí nos últimos tempos. Só que as pessoas geralmente comentam os cases que deu certo, mas o que viraliza mais são os ruins.
Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. É esse tipo de audiência que fortalece o nosso canal. Então eu quero convidar você a se inscrever, comentar aqui embaixo o que você achou e compartilhar com mais uma pessoa que você entende que faz sentido para ela assistir esse episódio. E eu queria que você dissesse o que realmente é. Quando a gente fala, né, o que é harmonização facial, o que de fato ela é, na tua visão? Olha, na minha visão, a gente como profissional, né, da saúde, porque harmonizador começa como profissional da saúde. Ou ele é médico, ou ele é dentista, ou ele é biomédico, ou ele é farmacêutico, ou ele é enfermeiro, ou ele é esteticista. Não existe profissional da harmonização que não seja profissional da saúde. Mas a harmonização facial, a gente, não vou dizer que a gente estuda, o que a gente estuda muito são padrões cefalométricos, conhecidos como padrões de beleza. Só que eu sou totalmente contra ficar padronizando a harmonização facial. A harmonização facial, pra mim, é principalmente gerenciamento do envelhecimento. Não é tipo assim, nossa, eu não vou envelhecer. Não, você vai envelhecer, mas bem, sabe? Envelhecer bem. Envelhecer com a pele mais firme, com mais cuidado, com a pele mais sustentada. Com ali, estimulando o colágeno, sabe? Porque, querendo ou não, todo mundo que chega ali nos 60, porque tá muito caído. Porque é muita ruga. Aí depois que marca, aí eu sempre falo que a intervenção, ela é muito mais cara e mais demorada do que a prevenção. Então hoje, a harmonização facial que eu defendo, ela é a harmonização de gerenciamento. Ela vai gerenciar o teu envelhecimento para que você previna para envelhecer bem. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai atuar ali com alguns procedimentos específicos da estética para manter, né, isso. Então a gente vai fazer com que você envelheça, mas sem aquelas marcas do envelhecimento, que é o que as mulheres mais se queixam, né? Aquele bigode, né, esmarcado, aquele bulldog, né? Que elas falam bulldog marionetes. Então, assim, esse gerenciamento é o que eu defendo. Porque, assim, os padrões cefalométricos, são padrões de beleza, eles buscam muito a perfeição, a simetria. E isso é o tipo de coisa que eu não gosto muito, desse exagero. Porque quanto mais você busca a simetria, mais artificial você fica. Porque o ser humano, ele é naturalmente assimétrico, sabe? Então, eu sou mais a favor dessa onda quiet beauty, sabe? Onde você tem, mas não parece que você tem. Parece que, olha, nossa, você é naturalmente tão linda. E, na verdade, você não é naturalmente, sabe? Então, a harmonização hoje, ela é a combinação, né? De tratamento de várias camadas da pele. Bioestimulador de colágeno, que trata a parte dérmica. Preenchimento, para poder a gente preencher pontos específicos e dar sustentação. Botox, para gerenciar rugas, que já é a parte muscular. Essa parte de gerenciamento de pele, que é a parte mais superficial. Então, para mim, a harmonização é essa combinação, onde a gente consegue tratar todo o rosto de maneira natural, para tirar o que está incomodando aquela paciente, mas respeitando a identidade dela. Entendi. E as pessoas, muitas vezes, acabam associando muito a aqueles rostos exagerados que ficam, né? Principalmente o pessoal que tá bem... Aqueles artistas, né? Que estão bem velhinhos e aí resolve fazer algo muito... Uma mudança radical ali que você, cara, quase muda a... Exato. Tanto que hoje a gente usa muito como exemplo alguns artistas, né? Algumas pessoas que você olha, que nem hoje viralizou recentemente a Anne Hathaway, né? Por causa do Diabo Veste Prada, do filme. E todo mundo fala, meu Deus, essa mulher tem 40 anos. E ela lá... E assim, você olha, ela tá naturalmente bonita e não parece ter 40 anos. Porque o que ela fez? Ela fez um procedimento específico, um protocolo específico para chegar nesse resultado? Não. Se você acompanhar ela ao longo dos anos, ela gerenciou o envelhecimento dela. Então, essa é a harmonização que eu acredito. E essa é a harmonização que eu uso como exemplo para vender para minhas pacientes. Gerenciar o envelhecimento para você não precisar de intervenções agressivas, como você vê aí, que é uma pessoa que tem 60 anos e do nada, um que viralizou também negativamente foi o Estênio Garcia, não sei se você viu. Sim. Ele apareceu com a cara desse tamanho. Então, assim, as pessoas viram pra mim, os pacientes masculinos, eles viram pra mim e falaram, eu não quero ficar igual ele. Eu falei, não, relaxa, você não vai ficar. E as intervenções que você faz hoje é preenchimento... Preenchimento, bioestimulador de colágeno, tecnologias também para estímulo de colágeno, que a gente tem lá ultrassom microfocado, botox, que é para tratar a região muscular. Lá na clínica também a gente tem profissional que cuidam da parte corporal, harmonização corporal também, que dá para bioestimular colágeno em toda a região do corpo. Então, toda a região que a mulher sente flácida, a gente consegue melhorar. Preencher também. Esse
bioestimulador de colágeno é pra deixar a pele mais firme, consciente. exato. Tá. Mais firme. Ele devolve ali, porque depois dos 25, a gente vai perdendo essa produção de colágeno. A gente utiliza mais do que a gente produz. Então, a gente vai realmente sentindo esse derretimento, tanto do rosto quanto do corpo. Principalmente agora com a onda do Monjaro, né? A galera tá ficando bem flácida e aí tá precisando bastante. E tem uma coisa que o pessoal fomenta, não sei se é verdade, que no Monjaro o corpo emagrece e o rosto não. Na mesma velocidade, tem alguma... Na verdade, o que a gente sente lá, né? Existe um fenômeno que ficou muito famoso, inclusive lá fora, que chamou Ozempic Face, né? Que era o rosto de Ozempic. A gente fala cabeça de Ozempic, né? Que a galera... O que acontece? A gente perde a massa muscular muito rápido. Aí a galera parece que fica pescoçuda e com cabeção. Mas, na verdade, o que a gente nota mesmo é que as mulheres que fizeram uso ou fazem uso estão notando um derretimento facial muito rápido, né? Então, é o meu maior público hoje. É o público que busca esse gerenciamento, essa sustentação facial para combater esse derretimento que a perca de peso causa. Porque a gordura no rosto, ela não serve só para engordar, ela serve também para sustentar. Então, quando a gente emagrece, a gente perde sustentação facial. Então, é isso que a gente consegue devolver com harmonização, com resultados naturais, mas que a pessoa olha no espelho e não olha e fala, eu tô harmonizada, mas sim, nossa, eu tô descansada, eu tô, né? Não tô mais com aquela cara batida de, emagreceu muito, entendeu? E tem aquela questão de ter que a gente não tem um lado exatamente igual o outro. E aí às vezes o pessoal até brinca, né? Meu lado de foto é esse, porque existe isso? Existe. Eu falo que nenhum ser humano é perfeitamente simétrico, tá? Nenhum. Se você copiar aqui, tirar uma foto, copiar o teu lado direito e copiar teu lado esquerdo, você vai ter 2 rostos completamente diferentes. 3, né? Com o seu original. E assim, e não é bonito. Tudo que é simétrico não é bonito. Então, assim, tu olha pra uma coisa que tá muito simétrica, a primeira coisa que tu pensa é, nossa, como tá artificial. Entendeu? E é claro, a gente tem que ver ali qual é a principal queixa. Por exemplo, olha, desse lado, o ossinho do meu nariz aparece e desse não. Isso a gente consegue arrumar pra que ela se sinta melhor daquele lado que ela acha que não é o lado da foto. A gente até brinca que pessoa harmonizada não tem lado da foto, fica bonita de qualquer lado. Porém, isso não quer dizer ir em busca da simetria excessiva. Porque quanto mais a gente vai atrás dessa busca ou dá corda pro paciente ir atrás dessa busca, a gente alcança o que a gente não quer, que é a artificialidade. Entendeu? Aí isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem uma linha tênue ali entre a gente corrigir e super corrigir, vamos dizer assim. E, assim, um nome que tá muito em alta, que teve uma mudança, assim, muito... É o próprio Michael Jackson. Aham. Né? E uma vez eu tava comparando, né? De quando ele era mais jovem, as transformações. Quando ele grava, na minha visão, né? Eu sempre gostei muito do Michael Jackson. Não sou considerado fã, mas eu acho que é um talento que ele... A construção que ele fez, a contribuição é algo assim que dificilmente vai ser superado, porque ele é um composto ali. Sim. Então, assim, nada contra o profissional do Michael Jackson. A gente vai falar que dá. Porque, veja que tem um auge que ele consegue ali ter uma harmonização, que ele deixa o cabelo mais caído e tal, que é quando ele faz o clipe no Brasil. Acho que ele tava num momento muito bom. Sim, sim. Mas parece que existia uma busca excessiva ali por uma perfeição, e talvez por conta de traumas, de coisas que ele escutou, eu acho que passa um pouco por isso também, né? Passa. A gente entra muito assim, eu falo que a gente é um pouquinho psicólogo também, sabe? E as pacientes às vezes trazem, assim, queixas que tu olha, assim, obviamente a gente não vai falar isso, mas tu olha assim, tu fala, cara, uma terapia resolvia, não precisava nem de harmonização. Porque é isso, e eu falo que causa uma cegueira, tá? Causa uma cegueira. A paciente, hoje mesmo eu recebi uma paciente que ela tava com a boca linda, a gente fez 1 ml de preenchimento natural, bonita, contornada, e ela, olha, eu tô muito feliz, mas eu quero mais. Aí eu olhava assim, e eu falo pra elas que eu sou especialista em falar não, né? Porque às vezes não cabe, às vezes, como eu te falei, nós somos profissionais da saúde, a gente tem que ter responsabilidade, tá? Preenchimento não é brincadeira, tem que ver se o tecido comporta, se não vai fazer mal pro organismo da pessoa aquilo ali, por mais que seja removível, pode ter uma intercorrência, sim, por excesso. Mas eu penso que causa uma cegueira. A pessoa se acostuma tanto com a nova imagem que ela tá vendo no espelho, que pra ela já não tá mais, já tá igual antes, eu quero pôr mais. É por isso que eu acho tão importante a gente ter essa noção de que tem paciente que você precisa conversar um pouquinho mais, porque tem essa questão psicológica da pessoa nunca tá satisfeita, querer resolver todos os problemas com autoestima. A mulher tem muito isso de, eu não tô bem.
Eu não tô bem, tipo assim, minha vida desandou aqui, eu vou fazer alguma coisa por mim. Eu vou pintar um cabelo, eu vou fazer uma unha, só que isso acaba se tornando uma coisa muito excessiva. E eu E às falo vezes emocional, né? emocional, e causa uma cegueira. A pessoa, tipo assim, já não. Nossa, parece que voltou tudo, tá como antes, vou fazer mais uma vez, vou botar mais. E se o profissional não tem critério, se o profissional não sabe dizer não, acaba que exagera. Aí vem aqueles resultados exagerados, assim, sabe? Eu acho que isso também é muito do profissional. O profissional tem que saber se posicionar, ter critério pra fazer e saber que aonde parar, sabe? Porque, assim, não é pelo dinheiro, é pelo resultado, sabe? E com o Michael Jackson, eu acredito que aconteceu muito isso. É toda a questão psicológica e o padrão, né? Hoje em dia é uma busca incansável por um padrão de beleza. A gente tem. Eu falo que esse acesso à informação deixa as pessoas doentes, né? Tipo, porque eu quero ser igual a essa pessoa e meu nariz não fica assim nunca. E, entendeu? Eu já fui vítima disso. E como mulher, naturalmente, a gente pensa muito assim, a gente nunca tá satisfeita. E o Michael mexeu tanto no nariz que parece que num determinado. Pouco antes da sua morte, já não tinha mais cartilagem ali, já faltava, porque já tinha muito manipulado, né? Exatamente, dele foi caso cirúrgico, né? Ele fez tantas cirurgias que, né, acho que aí é isso, aí começa a entrar super correções, uma coisa tenta corrigir a outra e acaba piorando. E isso é a cegueira mesmo, sabe? A cegueira da pessoa. Tipo, olha, não consegue mais ver resultado. Tem paciente que eu falo, olha, você era assim, antes de tudo. Olha como você melhorou, olha pra sua jornada, sabe? Porque a pessoa, às vezes, ela quer mirar no inalcançável. E não, a gente tem que... A nossa parte psicólogo ali no procedimento, a gente tem que brecar um pouquinho isso também. Porque, por exemplo, o Augusto Cury fala muito disso, né? Nos livros que ele escreve, que ele fala muito sobre ansiedade, sobre depressão. Ele fala que nos nossos picos de emoção, nós cometemos os nossos maiores erros. Então, você pensa, né? A mulher, geralmente, ou o homem também, mas eu acredito que mais mulher que segue esse padrão mais estético, termina um relacionamento ou é traída, acontece alguma coisa. Então ela tá num pico emocional absurdo muitas vezes, dependendo do grau do relacionamento. E aí chega lá no teu consultório e, não, eu quero mudar, eu quero... E aí também tem que saber lidar com essa situação. E às vezes, de repente, como você disse, saber... E o bom profissional, isso é uma coisa que eu sempre falo aqui, não é porque tá na tua frente, não. Mas o bom profissional, ele tem que saber dizer não. Tem que saber dizer não. Eu acho que não é nem saber quando fazer, é saber quando não fazer. Eu acho que é o principal ponto ali. A da harmonização facial, principalmente, porque você tá mexendo com o rosto. Eu até falo pra paciente, né? Eu falo, olha, você vai ficar com resultado todos os dias da tua vida. Né? Obviamente, tem uma durabilidade, mas você vai se ver no espelho todos os dias. Então, você tem que estar feliz com o que você tá vendo. E você tem que estar acostumada. Tanto é que tem até planejamentos que, às vezes, a intervenção é tão grande que a gente divide ele em 2 vezes para poder a paciente fazer uma parte, depois de 1, 2 meses fazer outra, até para ela se acostumar com a mudança. Isso é para qualquer mudança da vida, né? E você tem que entender um pouco ali o objetivo, mas a ideia é resolver as queixas de maneira natural. Eu sempre falo para paciente que se ela me procurou para uma intervenção muito transformadora, seja para qual serviço for, ela procurou o profissional errado. Porque eu quero, sim, transformar ela em uma pessoa mais confiante, mais bonita, mais descansada. Às vezes ali, um rostinho mais magro, porque quando contorna dá aquela aparência de que o rosto emagreceu um pouco. Mas sem ninguém ficar olhando, sabe? Eu acho que uma coisa que eu sempre falo aos meus pacientes, eu falo assim, cara, ninguém vai chegar, tipo, eu fui pra igreja. Ninguém vai chegar na igreja e vai falar assim, nossa, fulana, que bonita a tua harmonização facial. Mas vão falar assim, nossa, fulana, você tá descansada, você tá com o rosto mais magro, você tá tão bonita, essa maquiagem ficou bem, esse cabelo ficou bem. Porque quando a gente tá se sentindo bem, quando o rosto tá alinhadinho ali, tudo fica ótimo. Então, eu falo que é saber dizer não, é saber conduzir ali e ter critério. Eu acho que a harmonização tem que ter critério pra fazer, tem que ser criteriosa. E se já aconteceu algum caso de reversão, um profissional fez e aí a pessoa ficou chateada e te procurou pra tentar fazer algum tipo de reversão? Já aconteceu, inclusive já aconteceu bastante, tá? Muito lábio acontece muito isso. Já fiz olheira, lábio, mento, já aconteceu muito, de ficar assimétrico, de não ficar condizente e tal. Eu falo que, assim, o ácido hialurônico, que é a matéria-prima que a gente usa pra fazer o preenchimento, ele é reversível. Existe uma enzima que destrói as moléculas, ela meio que dilui ele e o organismo absorve. Só que, assim, por mais que seja reversível, quando
algo é colocado no teu organismo, acontece toda uma acomodação tecidual ali. Então, é reversível, porém, aconteceu um processo. Então, meio que fica assim, por exemplo, eu tenho muitos ml no meu queixo, porque eu sou uma pessoa de queixo retraído. Se hoje eu decidir tirar tudo, com toda certeza eu vou sentir meu queixo mais flácido. Porque tirei muito. A mesma coisa já aconteceu com um paciente que tinha 4 ml no lábio, eu tirei e ela ficou com o lábio muito flácido. Porque o lábio esticou para acomodar aquele produto. A gente tirou o produto, mas o tecido tá ali modificado, vamos dizer assim. Mas sim, já muito, inclusive até no mesmo dia já aconteceu. Caramba. Da pessoa fazer, aí ficou muito feio, muito assimétrico, não teve suporte e a pessoa veio até mim e na emergência eu tirei ali pra poder garantir a satisfação daquela paciente, mas até hoje, assim, inclusive eu não costumo fazer retrabalho. Eu não faço retrabalho, eu tiro e faço novamente. Entendi. Então, a intervenção, ela não é definitiva? Por Não. exemplo, quando você faz algum tipo de... Não. Tem uma durabilidade. E aí depois... A durabilidade média é 1 ano. Geralmente, com 1 ano, dependendo da quantidade, não saiu tudo, mas precisa de uma manutenção. Mas o ácido hialurônico, ele é um componente que é presente na nossa matriz extracelular, ou seja, é presente no nosso organismo. Então, o nosso organismo reconhece e absorve, por mais que ele tenha uma reticulação. Então, com o tempo, a tendência é sair completamente. Que é igual, seria, não sei se a comparação for nada a ver, pode falar, mas a pessoa que treina, que ela precisa tomar ali aquele aminoácido que o pessoal geralmente, quando treina, precisa absorver. Agora fugiu o nome. BCA? Tem o BCA e tem um pozinho branco. Creatina. Creatina, que o organismo produz, mas ele naquele momento ele precisa... Exato. Mas se ele parar de consumir... Exato. Não é uma comparação distante, mas é isso. O ácido hialurônico, né, obviamente que na seringa ali de ácido hialurônico que a gente injeta, não tem só ácido hialurônico. Tem ali géis que vão fazer a reticulação, tem vários componentes ali que vão fazer volumizar, esse ácido volumizar. Até porque vendem ácidos hialurônicos no mercado que são puros, e esses são puros, eles não volumizam, eles só têm a função de hidratar, porque ele é hiperidratante mesmo, né? O ácido hialurônico. Só que por ser ali compatível com o organismo, aí ele é sim absorvível, tem um tempo de durabilidade, não é uma intervenção definitiva. E o público hoje que tem buscado a harmonização, você acha que é equilibrado, mais mulher? Quantos por cento, mais ou menos, você acha que há uma eu procura? ainda atendo poucos homens, tá? Poucos? Poucos, porque ainda tem aquele preconceito, né? De, eu não vou fazer isso não, isso aqui. Mas aí, quando eles veem a naturalidade, assim, aí eles buscam mais. Eu tenho de acne, né, que é uma... Aham. que ficou. Um procedimento de preenchimento... Para cicatriz de acne, a gente recomenda muito gerenciamento de pele. Hoje em dia tem peelings, né? A gente faz peeling lá. Que são mais agressivos, que eles vão renovar a tua pele de uma forma que vai suavizar essa cicatriz. Aí também tem a parte de descolamento, também dá pra entrar, descolar essa cicatriz. Preencher eu não recomendo. Até porque olhando daqui eu não consigo ver muito. Então eu acredito que não seja uma coisa muito profunda a nível de precisar de um preenchedor. Mas tem intervenções que são feitas. E geralmente esse tipo de intervenção é que acessam mais os homens. A harmonização em si, eu sinto que eles ainda têm muito preconceito. Mas eu ainda recebo bastante homem lá. O risco do homem é ficar com o rosto medo. feminino. O meu marido, por exemplo, tem harmonização. Inclusive, ele tem lábio. Eu tive que fazer uma correção do lábio dele que tinha uma simetria. Mas ninguém que olha pra ele hoje vê que ele já preencheu o lábio. Então, a intenção é essa. Corrigir, mas não transformar. Entendi. E... bom, a gente já tá... muito próximo do nosso fim, muito mas... rápido. Você vê? Mas hoje já existe alguma... não sei se você já tem ou se já existe no mercado, porque eu acho que a grande dúvida que as pessoas têm quando vai fazer um procedimento é, poxa, como que eu ficaria se eu fizesse ou não? Alguma IA, alguma inteligência... já tem? Existem simuladores, assim, tá? Eu não gosto muito, vou ser sincera. Porque, assim, cara... que nem eu te falei, né? A gente é da área da saúde, então a gente entende tudo o que acontece por dentro do organismo quando a gente vai injetar algo dentro do organismo da pessoa, né? E assim, cara, não quer dizer que eu vou garantir um resultado absoluto ali naquilo que a gente tá fazendo, porque a gente não sabe como o tecido vai se acomodar, como vai reagir. Então, hoje eu vejo, tem muitas, inclusive quando a gente vai em congresso, o que mais tem é empresa apresentando esse tipo de tecnologia. E eu sou um pouco contra esse tipo de simulação. Às vezes eu atendo um gato pingado da adolescente e elas vêm assim, olha, eu simulei, meu nariz vai ficar assim, né? Aí eu, então... eu não gosto muito porque cria ali uma expectativa muito irreal.
E eu não gosto que elas criem expectativas que eu não vou conseguir atender. Eu não gosto de criar isso nelas. Eu gosto de ser bem sincera. Eu faço todo um alinhamento de expectativa nas consultas, inclusive para as pacientes mais velhas, que são mulheres senis, que levaram um tempo para ter aquela queixa, então vai levar um tempo pra gente conseguir resolver. Eu falo que estética nada é imediato. Então, assim, hoje tem, mas eu acho que não é uma coisa muito benéfica. O que eu faço? Eu mostro o resultado de outras pessoas, mostro como funciona a minha intervenção, como ela é natural. Eu tento não ficar batendo nessa tecla da simulação. O que é legal de tecnologia hoje que tem é análise facial. Tipo, eles mapeiam seu rosto e vê... Ai, nossa, olha, seu rosto tá com excesso de... ressecamento, você precisa de sabe? Isso eu acho super interessante para ser mais assertivo no tratamento. Agora, esses simuladores eu acho um pouco perigoso. E eu acho que até a própria IA, né, que muitas vezes você pede pra ela fazer uma coisa, ela faz, aí você pede pra fazer um ajuste, ela muda completamente. Muda. Esses dias eu pedi pra IA me deixar loira, ele me deixou, tipo assim, loira com a cara da Taylor Swift. Eu fiquei, tipo, era só loira. Ou seja, nem a própria IA garante o resultado que vai Exato. ficar. Então, porque hoje é um assunto que todo mundo quer em IA e tudo. A tal da IA tá em todo lugar. E eu tenho até um pouco de medo. Às vezes eu recebo paciente assim que chega, tipo, eu queria ficar assim. Aí pega uma foto dela mesmo com IA. Aí você fica, cara, olha a expectativa que essa pessoa tá criando. E isso causa uma cegueira. Porque a pessoa tá acostumada a ver aquele rosto dela perfeitamente tratado com IA ali no telefone. E quando ela olha no espelho ela não vê aquilo, aí ela se frustra com o resultado que você nem prometeu pra ela. Então entra toda naquela questão psicológica também. Alinhamento de expectativa é muito importante. Então, esse até era um dos assuntos que eu ia entrar, porque hoje a gente tem a IA, né? Eu conheço uma moça que ela não posta uma foto se não passar pela IA. Tem que passar ali para fazer um ajuste. E aí começa, acho que com os filtros da própria rede social, né? Exato. Eu falo que até hoje, um dos elogios mais incríveis que eu recebi de uma paciente foi assim: Tabata, eu não postava uma foto sem passar no Face App antes. Agora que eu fiz com você, eu não edito mais nenhuma foto minha. Aí eu fiquei muito feliz. Mas é perigoso, porque é uma coisa muito irreal, assim, inalcançável, sabe? Muito bom. Olha, foi um bate-papo, pelo menos pra mim, muito agradável. Pra mim também. Muito enriquecedor. Me tirou bastante dúvida. Eu tenho certeza que o nosso público que acompanhou vai, tanto na primeira parte, que a gente fala de empreendedorismo, como na segunda, que a gente entrou mais na tua prática. E pra gente poder encerrar e coroar esse podcast, esse episódio, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que desejam empreender nessa área de saúde, de estética, da beleza. Que dica que você daria para quem tem essa pretensão aí? Bom, como vocês ouviram, né, aqui, não é fácil não é. Mas a dica que eu dou é, faça com amor, sabe? É um mercado muito promissor. A estética é uma coisa que todo mundo fala, eu vou fazer estética, porque olha só, todo mundo tem altos faturamentos, todo mundo fatura muito bem, mas é muita coisa para você suportar. É a responsabilidade de você estar lidando com a saúde do paciente, é você saber gerenciar ali possíveis intercorrências, é você ter uma boa técnica e realmente fazer a diferença na vida da pessoa. E ao mesmo tempo, por trás disso, você tem uma empresa para gerenciar, uma casa, uma família, um filho. Então, assim, cara, se você vai passar por esse caminho árduo, faça com amor. Porque se você tá pensando em entrar nessa área apenas pelos méritos, né? Tipo, eu vou entrar porque é uma área muito rentável. Não vai ser pra você. Porque você precisa de mais do que dinheiro pra sustentar algo assim. Mais do que dinheiro pra sustentar o empreendedorismo, a carga. Você precisa de propósito. De propósito. E hoje o meu propósito é realmente o amor pelo que eu faço. E o que eu proporciono na vida das minhas pacientes, assim, sabe? A mudança que eu consigo promover na vida delas. Então, pra mim, a harmonização não é algo fútil. Tipo, eu preenchi uma boca. Não. É a minha paciente olhar pro espelho e parar de fugir dele. Sabe? Gostar do que vê. Às vezes passar ali por um divórcio, um momento difícil, talvez até um luto. E começar a se enxergar consigo mesma, depois da maternidade, os momentos difíceis que a mulher passa. Então, meu propósito hoje é fazer a diferença na vida dessas pessoas, porque eu faço com amor. E você amar o que você faz, torna tudo muito mais fácil. Então, a dica que eu dou é, você vai mergulhar de cabeça nisso, não pode ter mimimi, porque, que nem a gente falou aqui, empreender é pra quem é forte, pra quem é corajoso, pra quem tá disposto. Mas, principalmente, o que você for escolher fazer na área do empreendedorismo, seja a área da beleza ou qualquer outro empreendedorismo, faça porque ama. Porque eu acho que é isso que vai te sustentar. Muito legal. E você falando, né? Eu tava até esse dia... Eu gosto muito de pesquisar, de conhecer a história, as coisas. Uhum.
Ele falou muito de rede social. Tem um cara que é o tal do MrBeast lá, Aham. que ele é o, né, alcançou a marca de mais de 500 milhões de inscritos, algo assim, Uhum. mais do que a Surreal. população de muitos países. E eu falei, como que esse cara conseguiu, né? Qual foi o propósito dele? E aí, pesquisando, falou que assim, quando ele começa a ganhar o primeiro dinheiro com o canal, e ele faz isso por muito tempo, ele pegava aquele dinheiro e ficava reinvestindo, e melhorando, e melhorando, Exato. e melhorando. E aí eu falei, poxa, essa é a lógica do empreendedor. Mas tem que ser. Eu acho que o maior buraco que o empreendedor cai ali, falando na questão do empreendedorismo, principalmente questão de faturamento, é achar que a empresa rica é o PF rico. Entendeu? Tipo, é isso que... Eu posso continuar falando? Pode. Eu acho que é isso. Tipo assim, ó, eu comecei a empreender em 2017, eu vim ter o meu primeiro carro em 2023. Então, assim, 7 anos depois. Porque todo o dinheiro que eu ganhava, eu podia pagar 3, 4 carros com que eu já tinha ganhado? Podia, mas estava tudo dentro da empresa. Não estava na minha conta. E eu acho que esse é o maior buraco que o empreendedor pode cair, sabe? É sempre essa lógica. Empresa rica, empresário pobre. Pelo amor de Deus, não inverta a ordem. É isso aí, muito bom. Uma dica valiosíssima que a Tabata deixa pra gente aqui. E assim a gente chega ao fim de mais um episódio do Landmark Podcast. Eu quero mais uma vez agradecer Obrigada, eu aqui que agradeço. tua disponibilidade, tua disposição estar aqui. Foi uma conversa muito legal, muito agradável. Então, nós pedimos que você que acompanhou possa se inscrever, curtir e compartilhar com alguém aí que você acha que esse assunto vai fazer sentido para ela. Então, até o próximo